Hoje eu quero trazer um desafio para você, começando mais uma semana. Qual será sua primeira atitude após você ser contratado por aquele controlador para fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Contratou, tá tudo certo, assinado, kick-off, ou seja, pontapé inicial. O que você vai fazer? Muitos consultores em adequação ou DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais já vai fazendo o levantamento dos dados, já vai fazendo reuniões, já vai tentando elaborar políticas de privacidade, porque muitas vezes o controlador pede isso. E você precisa aprender a dizer não. Primeiro, o controlador, ele não entende ainda como funciona o processo de adequação. Existem 6 passos e eles têm que ser feitos numa ordem correta. Se você tentar inverter a ordem desses 6 passos, a gente brinca que o projeto não vai parar em pé, ou seja, não vão se encaixar as etapas e não vai dar certo. E qual seria então, Silvia, o primeiro passo? Assinei o contrato, dia 1, o que eu vou fazer? Você vai agendar um treinamento que nós chamamos de conscientização. Quem deve estar presente nesse treinamento? Nós brincamos que esse treinamento, essa conscientização, ou muitas pessoas gostam de chamar de aculturamento, o nome tanto faz. Quem tem que estar nesse treinamento? De P a P. Desde a presidência até a portaria, ou ao contrário, desde a portaria até a presidência. Todos, sem exceção, porque todos tratam dados pessoais. Inclusive, muita gente esquece o pessoal da limpeza. Gente, o pessoal da limpeza precisa estar no treinamento de conscientização, porque muitos dados pessoais vão parar no lixo comum. Como assim, dado pessoal no lixo? Sim, quando você imprime um contrato ou um documento que consta em dados pessoais, e aí, por qualquer motivo, uma cláusula foi alterada, houve um erro de digitação, vai ter que imprimir de novo. Aí aquela pessoa amassa o papel e joga no lixo. Ou recebe uma correspondência com dados pessoais, pega aquele envelope e joga no lixo. Olha só, são dados pessoais que foram parar no lixo comum. E essa pessoa responsável pela limpeza, ela tem que saber que quando ela encontrar um papel que contenha dados pessoais, ela não pode simplesmente deixá-lo ali. Há uma política de descarte correto, seguindo não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também a Lei 12.305. Você sabia disso? Por isso é tão importante o pessoal da limpeza também estar nesse treinamento. Todos, sem exceção, da empresa, inclusive o representante de cada operador, ou seja, de cada prestador de serviço daquele ecossistema, deve estar presente. Não adianta nada você fazer um processo de adequação lindo e as pessoas não saberem para que serve. Eu só vou saber da importância da Lei Geral de Proteção de Dados quando eu passar por um treinamento. Quando eu entender que agora muitos processos que eu fazia terão que ser mudados. E o ser humano odeia mudança. O maior desafio do DPO, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, é encarar a resistência tanto dos empregados quanto dos contratados. E deixa eu te falar, quanto mais antigo aquele empregado for, maior será a resistência. O discurso é sempre o mesmo. Nossa, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para tentar me ensinar o meu trabalho? Eu trabalho com isso há 15 anos. Eu trabalho com isso há 20 anos. Quem que é essa pessoa que está querendo se meter no meu trabalho? E não é sobre você se meter no trabalho. Por isso que é tão importante o processo de conscientização. Ah, Silvia, aqui no nosso projeto, sabe o que nós fizemos? Nós gravamos. Olha, é incrível, nós gravamos um processo de conscientização, a pessoa assiste e tá tudo certo. Não tá. Deixa eu te explicar, não tá. Quem é que garante que essa pessoa assistiu? Não, a gente tem um controle aqui. Quem garante que ela assistiu, não que ela deu play. Dar o play é uma coisa, assistir é outra. Vem cá, se coloca no lugar do empregado.
Você tá cheio de demanda aí, certo? Todo mundo tá cheio de demanda, principalmente final de ano. Temos que correr porque temos aí 2 semanas que a galera puxa o freio de mão e às vezes tá prestes a entrar em férias coletivas, então tem muita coisa para fazer. E aí ele vai ter um treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados, que coisa chata! Gente, é chato estudar lei. Por isso que você tem que fazer de um jeito que eles se sintam pertencentes, que eles se sintam envolvidos. Afinal de contas, hashtag somos todos titulares. Ora, se eu sou titular, isso me interessa. Eu preciso saber os meus direitos. Então, como fazer com que um treinamento seja atrativo quando você coloca aquele empregado, aquele contratado no lugar do titular? O ser humano ele é movido por 2 coisas: pelo medo ou pela vontade de fazer algo. A gente chama isso de fuga ou prazer. Quando acontece um desafio, o ser humano tem a tendência de fugir se ele vê que ele é menor do que o problema ou lutar para vencer aquele problema. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele não tem menor interesse. Ele não vai lutar, que também para ele tanto faz. Ele quer fugir dessa obrigação de ficar assistindo uma palestra de LGPD com uma pessoa chata, com um PowerPoint na parede e ele cheio de coisa para fazer. Agora, quando você coloca ele no lugar do titular e você coloca nele, você instala nele este medo de que os dados dele também sejam vazados em outros controladores, e você usa a regra de ouro, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Quando ele estiver tratando um dado pessoal, ele vai se colocar no lugar daquele titular. Não vai ser apenas mais um nome na tela ou um número de documento na tela. Será uma pessoa que tem a mesma dor dele, que quer ver os seus dados protegidos, sua privacidade garantida. Olha como muda completamente. Então, quando você instala dentro daquele empregado, dentro daquele contratado, a importância da proteção, todo ser humano quer se sentir seguro, todo ser humano quer se sentir protegido, é natural. Mas como que você vai fazer essa conscientização se você nem passou eles pelo treinamento de conscientização? Por isso o primeiro passo é tão importante. Se esse primeiro passo, que é a conscientização, não for muito bem feito, for só um treinamento na tela que ele deu o play e foi tomar café, não vai funcionar o seu processo de adequação. Entendeu? Fez sentido isso que eu tô falando para você? E isso se aplica até o presidente da empresa. E muitas vezes a alta diretoria não quer passar por treinamento. Não, a gente não mexe com isso, deixa para lá. Não! Eles serão responsabilizados em caso de violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles são responsáveis pela empresa. Sim, eles precisam também. Silvia, mas eles não querem se misturar. Não tem problema, faz um treinamento separado com eles. O ideal é tudo junto, sim, mas se eles se recusam, você vai fazer o quê? Amarrar eles no pé da mesa? Não, faz um treinamento separado. Mas é sempre a mesma coisa, ser humano é igual. Tem o mesmo cérebro, tem os mesmos neurotransmissores, tem os mesmos medos e as mesmas ambições. Então você vai tratar todos da mesma forma. Quando o assunto é treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente não em relação à hierarquia da empresa. Fez sentido para você? Se fez sentido, comenta aqui comigo se você já começou um processo de adequação e você começou pela conscientização. E antes de ir embora, deixa eu me apresentar que eu esqueci, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Todos os dias nós temos novos vídeos para levar a tua carreira para o próximo nível. Se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.